Bom dia a todos, eu sou Alberto, um avatar gerado por inteligência artificial, e vou explicar as implicações das sanções comerciais que foram impostas pelos Estados Unidos. O conteúdo é denso, mas bem interessante. Pegue seu café e fique à vontade. A relação comercial entre Estados Unidos e Brasil, tradicionalmente pautada pelo intercâmbio de commodities, como soja, minério de ferro e carne, aviões e produtos manufaturados, começou a se tensionar em meados de 2024, quando a administração Trump reavivou sua retórica protecionista. Em abril de 2025, os Estados Unidos já haviam elevado de 10% para 25% as tarifas sobre produtos de aço e alumínio brasileiros, justificando a medida como resposta a subsídios concedidos pelo governo federal brasileiro a esses setores. Porém, o anúncio de 9 de julho de 2025 de uma tarifa de 50% sobre todas as importações brasileiras marcou uma ruptura abrupta e sem precedentes na história bilateral. A elevação das tarifas não se limitou a uma disputa comercial comum. Foi diretamente vinculada ao processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o então candidato Trump qualificou de caça às bruxas contra um aliado ideológico. A ata oficial do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos, conhecido pela sigla em inglês USTR, menciona a seção 301 da Lei de Comércio de 1974 como fundamento legal, permitindo ao presidente impor medidas retaliatórias contra práticas consideradas injustas ou restritivas ao comércio americano. Além disso, Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, IEEPA, na sigla em inglês, de 1977 para reforçar o caráter emergencial da sanção, alegando ameaça à segurança nacional, derivada de instabilidade política no Brasil. A seção 301 autoriza o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos a investigar práticas comerciais estrangeiras que prejudiquem empresas ou consumidores americanos, aplicando tarifas ou restrições para restaurar igualdade de condições. A Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional permite ao presidente declarar emergência nacional e restringir transações econômicas com países ou entidades que ameacem diretamente os interesses dos Estados Unidos. Mesmo sob o pretexto de proteção de indústrias nacionais, o uso dessas ferramentas legislativas contra o Brasil tem caráter político expansivo. Historicamente, tais medidas foram aplicadas a regimes com evidentes violações de direitos humanos ou ameaças à ordem internacional, como Irã e Coreia do Norte, não a democracias com as quais os Estados Unidos mantêm profundo intercâmbio econômico. Por isso, analistas veem no episódio não apenas um movimento de guerra comercial, mas uma sanção coercitiva disfarçada, visando influenciar diretamente o cenário político brasileiro. Implicações imediatas. Ao elevar as tarifas a 50%, a administração Trump não só encarece drasticamente produtos essenciais como carne, café e papel, como envia um sinal de retaliação política, configurando um novo marco de diplomacia tarifária. Esse episódio redefine a noção de sanção comercial leve. Em vez de proibição total de importações, os Estados Unidos escolhem o caminho protecionista extremo, mantendo a via aberta ao comércio apenas a um custo proibitivo, diferentemente dos embargos totais aplicados a Cuba ou a seu próprio aliado histórico, o Irã. Quando um país impõe tarifas, ele está essencialmente elevando o custo de produtos importados, com dois objetivos principais: proteger indústrias domésticas e pressionar politicamente o exportador. No caso das tarifas de 50% decretadas por Trump contra o Brasil, operam os seguintes mecanismos. Toda mercadoria brasileira importada, seja carne bovina, café, alumínio ou aviões, terá seu preço em dólar aumentado em metade de seu valor original. Isso ocorre porque o importador americano precisa pagar à alfândega 50% sobre o valor aduaneiro, transferindo esse custo adicional para o consumidor ou absorvendo margens negativas. Produtos antes competitivos tornam-se inviáveis, levando empresas americanas a buscá-los em outros mercados. Diferentemente de embargos que cortam completamente o fluxo comercial, uma tarifa alta funciona como sanção com retórica protecionista. O governo americano pode usar a ameaça de tarifas como moeda de troca para negociar concessões políticas ou judiciais no Brasil.
A administração Trump explicitou o uso da Seção 301 para coagir o governo brasileiro a rever decisões judiciais, algo sem paralelo em disputas tarifárias convencionais. A Seção 301, Lei de Comércio, 1974, permite investigar práticas consideradas injustas e aplicar tarifas retaliatórias. Esse mecanismo exige um processo investigativo do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos. Mas Trump acelerou o cronograma declarando emergência sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, IEEPA, na sigla em inglês, de 1977, eliminando etapas de consulta e criando uma tarifa automática de 50% a partir de agosto de 2025. A Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional habilita o presidente dos Estados Unidos a agir sem passar pelo Congresso em casos de ameaça à segurança nacional. Tradicionalmente aplicada a regimes hostis, como o Irã e Coreia do Norte, seu uso contra o Brasil, aliado histórico e parceiro de negociação, é inédito. Diferenças entre sanções e taxas. Em primeiro lugar, tarifas afetam somente bens importados. Não atingem serviços, fluxo financeiro ou ativos. O comércio permanece permitido, mas dissuadido economicamente. Em contrapartida, sanções completas, como as aplicadas a Cuba, Irã e Venezuela, combinam embargos financeiros, proibição de transações bancárias, congelamento de ativos, restrições a investimento estrangeiro e vetos a serviços como transporte e seguros. O resultado é um corte total de interações comerciais e financeiras. Quanto ao objetivo, por um lado, tarifas altas têm caráter duplo: proteger segmentos domésticos e coagir politicamente. Por outro lado, sanções tradicionais visam isolar o país do sistema financeiro global, forçar mudanças de regime ou de políticas internas, sendo, portanto, mais severas e abrangentes. Quanto à escalabilidade e reversão. Em relação a tarifas, estas podem ser ajustadas ou revertidas por decisão executiva, mediante avisos e negociações bilaterais. Já sanções financeiras exigem processos legislativos ou multilaterais, como envolvendo a Organização das Nações Unidas ou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, para serem suspensas, tornando-as mais duradouras e complexas de reverter. Precedentes e exceções. Em 2018, sob Trump, tarifas de até 25% sobre aço e alumínio afetaram todos os aliados, mas permitiram isenções negociadas, como para Canadá e União Europeia. O Brasil, diferentemente, recebeu tarifa única de 50% sem possibilidade de negociação prévia, evidenciando caráter punitivo e político, não apenas protecionista. Assim, enquanto tarifas protecionistas ajustam competitividade, aumentando temporariamente os preços de importações para proteger indústrias locais, as sanções comerciais tradicionais visam isolar completamente um país. A medida americana contra o Brasil, embora tecnicamente uma tarifa, tem modo operatório e intensidade assemelhados a uma sanção política, utilizando bases jurídicas de emergência para impor custos proibitivos e influenciar decisões soberanas. Isso distingue a ação de Trump de qualquer disputa tarifária rotineira, aproximando-a de medidas coercitivas aplicadas a regimes considerados inimigos pelos Estados Unidos. O impacto imediato na economia brasileira. O anúncio das tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, feito em 9 de julho de 2025, gerou um choque imediato nos mercados financeiros do Brasil e provocou uma reação em cadeia na economia real. De acordo com a Reuters, o real desvalorizou-se 2,8% frente ao dólar no dia seguinte ao anúncio, passando de R$ 4,82 para aproximadamente R$ 4,96 por dólar. Esse recuo expressivo não apenas encareceu todas as importações em dólar, mas também pressionou a inflação, pois produtos insumos e bens de capital começam a custar mais para empresas brasileiras. Queda na Bolsa de Valores. Na Bolsa de Valores de São Paulo, o principal índice de ações, o Ibovespa, registrou uma queda de cerca de 3% já no primeiro pregão após o anúncio. Empresas com maior exposição ao mercado americano sofreram as maiores perdas. A Embraer, cujo principal produto de exportação são aeronaves, caiu cerca de 4,5% no pregão inicial,
reflexo da queda de demanda e do possível adiamento de encomendas. A Petrobras recuou 3,2%, pois tarifas mais altas tendem a reduzir a importação de produtos brasileiros nos Estados Unidos, afetando o balanço de pagamentos. A JBS, maior exportadora de carne, teve desvalorização de 3,8%, diante da expectativa de queda nas exportações de carne bovina para os Estados Unidos. Esses movimentos de mercado refletem não apenas um temor de longo prazo sobre competitividade, mas uma realocação imediata de portfólios. Investidores estrangeiros reduziram posições em ativos brasileiros, gerando um fluxo de saída de capital que agrava ainda mais a volatilidade. Pressão sobre a inflação e política monetária. A depreciação do real adiciona um componente importado à inflação doméstica. Segundo ex-diretores do Banco Central ouvidos pela Reuters, as tarifas representam um cenário claramente inflacionário para o Brasil, contribuindo para a desvalorização adicional da moeda e aumento de preços de bens importados. Em resposta, o Banco Central manteve o juro Selic em 14,25% em sua reunião de julho, sinalizando disposição para novos apertos, caso as pressões de custos se intensifiquem. Efeitos no comércio exterior. No curto prazo, o Brasil sofrerá uma redução abrupta das vendas para os Estados Unidos, seu terceiro maior destino de exportação. Produtos como café, suco de laranja e celulose, altamente sensíveis ao custo de importação, terão demanda retraída ou redirecionada para mercados alternativos, como União Europeia e China. A balança comercial pode até registrar superávit maior em volume, mas a receita em dólares tende a cair, reduzindo o ingresso de divisas, custo fiscal e social. A combinação de moeda desvalorizada, juros altos e inflação crescente diminui o poder de compra das famílias, reduzindo o crescimento do consumo interno. Com a recuperação econômica já em desaceleração, segundo pesquisa da Reuters, o crescimento do produto interno bruto deve desacelerar no segundo semestre de 2025, em parte devido ao ambiente de juros elevados e incertezas comerciais, aumenta o risco de recessão técnica. Isso se traduz em menor arrecadação de impostos e maior pressão sobre o déficit público, obrigando o governo a buscar equilíbrio entre conter a inflação e não sufocar a atividade econômica. Em suma, a medida tarifária de Trump provocou um choque cambial, queda de ações, aumento do custo da dívida, com juros do Tesouro Nacional subindo, e pressões inflacionárias, intensificando o dilema do Banco Central entre controlar preços e sustentar o crescimento econômico. Reação e desempenho da Bolsa de Valores. A imposição de tarifas de 50% sobre produtos brasileiros nos Estados Unidos foi recebida com forte aversão pelos investidores da Bolsa de Valores de São Paulo. No pregão imediatamente posterior ao anúncio de 9 de julho de 2025, o Ibovespa, principal índice acionário do país, registrou uma queda de 3,1%, encerrando o dia aos 107.432 pontos, contra 110.792 pontos na véspera. Esse movimento refletiu não apenas o temor de retração nas exportações brasileiras, mas também uma saída significativa de capital estrangeiro, que buscou ativos considerados menos arriscados em outras praças. Ações de exportadoras sofrem mais. Empresas voltadas para o mercado externo sentiram o impacto com maior intensidade. A Embraer desvalorizou-se 4,8%, pois a perspectiva de encomendas para o mercado americano ficou nebulosa. Analistas do Itaú Banco Brasileiro de Ativos previram que novas negociações sofram atraso e que o backlog, carga de pedidos, da fabricante pode ter redução de até 12% em valor em 2025. A JBS recuou 4,2%, com o setor de proteína animal projetando queda de até 18% no volume exportado aos Estados Unidos, conforme estimativas do Ministério da Agricultura. O resultado imediato foi um ajuste nas projeções de lucro, com o Banco Bradesco Banco de Investimento reduzindo seu preço-alvo de R$ 50 para R$ 44 por ação. A Suzano e a Fibria, empresas do setor de celulose, caíram 3,5% e 3,2%, respectivamente, pois tarifas elevadas encarecem o papel brasileiro frente aos concorrentes canadenses e nórdicos. Fluxo de capital e volatilidade. Os títulos de renda fixa também sofreram com a instabilidade. O depósito interbancário futuro, para janeiro de 2026, subiu de 13,1%
80% para 14,10% ao ano, indicando que o mercado passou a exigir prêmio maior para manter exposição ao risco brasileiro. Esse aumento nas taxas esperadas pressiona o custo de captação para empresas e governo, elevando ainda mais o spread bancário interno. O volume financeiro negociado na Bolsa de Valores de São Paulo atingiu 35 bilhões de reais no dia seguinte ao anúncio, acima da média diária de 28 bilhões de reais, denotando uma liquidez intensa diante do rush de vendas. O índice de volatilidade do Ibovespa disparou de 22% para 29% ao ano, um recorde para o mês, sinalizando o receio elevado dos participantes do mercado de que a situação possa se agravar. Ajuste de carteiras e estratégias. Gestoras de recursos, como a Verde Asset e a XP Investimentos, recomendaram a migração parcial para ativos dolarizados, como recibos de depósito de valores estrangeiros e proteção cambial para reduzir exposição ao real. Alguns fundos internacionais de renda variável, avaliados em cerca de 3 bilhões de dólares no Brasil, anunciaram realocação de até 15% de suas posições para mercados menos vulneráveis ao conflito comercial, como México e Chile. Perspectiva de curto prazo. Embora a reação inicial tenha sido de saldos negativos, há entendimento entre analistas de que eventuais recuos adicionais dependerão de: primeiro, definição de cronograma para a aplicação das tarifas; segundo, contrapropostas comerciais do Brasil, seja via Organização Mundial do Comércio ou retaliando setores americanos; terceiro, movimentações políticas nos Estados Unidos, se Trump confirmar ou moderar publicamente o tom protecionista. Em síntese, a Bolsa de Valores de São Paulo reagiu com correções expressivas nos preços de ativos, aumento da volatilidade e realocação de portfólios, expressando o medo de um choque prolongado no fluxo de comércio exterior e seus efeitos cascata sobre a economia interna. Diante da imposição unilateral de tarifas de 50% pelos Estados Unidos, o governo brasileiro rapidamente mobilizou-se para adotar medidas de defesa comercial, tanto no âmbito multilateral quanto bilateral. Essa retaliação visa preservar a competitividade dos exportadores nacionais, proteger a economia doméstica e buscar reequilíbrio político-diplomático. Ação na Organização Mundial do Comércio. Em menos de 2 semanas após o anúncio americano, o Brasil encaminhou uma notificação formal à Organização Mundial do Comércio, solicitando a abertura de um painel de disputa com os Estados Unidos. O pleito argumenta que as tarifas de 50% violam o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, 1994, em especial o artigo 1º, tratamento mais favorável, e o artigo 2º, listas de tarifas, pois não foram negociadas nem mutuamente acordadas em rodada comercial alguma. Ao recorrer à Organização Mundial do Comércio, o Brasil busca: primeiro, suspender a aplicação imediata das tarifas até que o painel se pronuncie; segundo, obter um relatório que declare a abusividade das medidas americanas; terceiro, viabilizar a adoção de contramedidas equivalentes caso os Estados Unidos não tenham sua conduta ajustada dentro do prazo estabelecido pela Organização Mundial do Comércio. Historicamente, o Brasil já venceu disputas similares, como no caso de cotas de exportação de carne bovina americanas, painel WT-DS 295, o que fortalece a expectativa de êxito, retaliação comercial e reciprocidade. Paralelamente à via multilateral, o Itamaraty e o Ministério da Economia estudaram medidas de retaliação recíproca. Essas podem incluir tarifas adicionais sobre bens de consumo americanos sensíveis, celulose, papel, açúcar refinado, exigência de autorizações sanitárias mais rigorosas para produtos de frigoríficos dos Estados Unidos, aumentando custos e prazos de exportação, incentivos fiscais emergenciais para exportadores que desviarem suas vendas dos Estados Unidos para mercados alternativos, União Europeia, China, Oriente Médio. A retaliação recíproca serve também como meio de barganha para pressionar Washington a retomar negociações diretas e moderar o protecionismo. Diplomacia econômica. Brasília articulou ainda rodadas de diálogo com aliados regionais no Mercado Comum do Sul e o Grupo dos 20, buscando apoio político-diplomático. O bloco manifestou
preocupação coletiva sobre o uso de ferramentas comerciais para fins essencialmente políticos, reforçando que o sistema multilateral de comércio deve prevalecer sobre ações unilaterais. Diversificação de mercados. Como estratégia de médio prazo, o Brasil intensificou missões comerciais para diversificar destinos de exportação. União Europeia. Acelerar acordos setoriais de carne e celulose, aproveitando o Acordo Mercado Comum do Sul-União Europeia que aguarda ratificação. China. Ampliar acordos de cooperação agrícola, reduzindo gargalos logísticos em portos. Oriente Médio e África. Negociar cotas preferenciais para produtos brasileiros, especialmente alimentos e commodities. Essa diversificação reduz a dependência de um único mercado e mitiga impactos de choques específicos. Em suma, o Brasil vem respondendo com uma estratégia multifacetada. Litígio na Organização Mundial do Comércio, retaliação recíproca, diplomacia econômica e diversificação de mercados. Essas ações cooperam para proteger exportadores, enviar sinais políticos aos Estados Unidos e preservar, no longo prazo, a posição brasileira no comércio global. Perspectivas de médio prazo e riscos sistêmicos. A imposição das tarifas de 50% pelos Estados Unidos cria um novo cenário de incertezas que se estenderá além do choque cambial e da volatilidade imediata. No horizonte de 6 a 12 meses, diversos fatores determinarão se essa guerra tarifária permanecerá limitada ou se escalonará para um conflito comercial mais profundo, com graves repercussões sistêmicas. Escalada ou descompressão tarifária. O governo americano, ao utilizar instrumentos de emergência, Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional, para aplicar tarifas drásticas, já sinalizou que o reajuste poderá ser revisto caso o Brasil atenda a exigências políticas, por exemplo, rever decisões judiciais contra ex-aliados de Trump. Caso não ocorra esse recuo, existe o risco de as tarifas se expandirem para outros setores, automotivo, farmacêutico, tecnologia, ampliando o impacto sobre a economia brasileira. Uma escalada tarifária pode provocar desindustrialização acelerada, com indústrias que utilizam insumos americanos repensando investimentos. Pressão política interna para retaliação mais dura, incluindo vetos a exportações de insumos críticos. Já um movimento de descompressão, queda parcial das tarifas, dependerá de concessões diplomáticas ou de um teto político definido em negociações bilaterais, possivelmente por meio de encontros de cúpula no Grupo dos 20 ou reuniões de chanceleres. Fluxo de investimento estrangeiro direto. O risco país do Brasil, medido pelo Credit Default Swap de 5 anos, saltou de 185 pontos para 240 pontos nos dias seguintes ao anúncio tarifário. Isso reflete a percepção de maior risco de calote ou restrição de lucros por investidores estrangeiros. No médio prazo, um Credit Default Swap acima de 200 pontos tende a desencorajar novos aportes de investimento estrangeiro direto em infraestrutura, tecnologia e agronegócio. Fundos de private equity podem postergar operações, aguardando estabilidade política e comercial. A inversão desse fluxo seria gradativa e dependeria de sinais claros de contenção do conflito comercial e de perspectiva de abertura de mercado. Confiança macroeconômica e rating soberano. Agências de classificação de risco, como Standard & Poor's, Moody's e Fitch, monitoram o ambiente político-econômico. Uma tarifa permanente e de caráter punitivo pode levar a revisões de rating de estável para negativo, elevando o custo de captação externa do Tesouro Brasileiro. Ajustes nos riscos fiscais, abrindo espaço para aumento de prêmios de risco e juros mais altos no mercado doméstico. Sem uma sinalização de reconciliação comercial, o prêmio de risco soberano tenderá a se manter elevado, pressionando ainda mais o déficit público por conta de juros maiores. Cenários de política monetária. O Banco Central do Brasil terá o dilema de controlar a inflação importada puxada pela depreciação do real versus a necessidade de estimular a economia em desaceleração. Em cenários de médio prazo, taxa básica de juros estável ou em alta, infla ainda mais o custo do crédito, reduzindo investimentos privados e consumo. Taxa básica de juros em queda pode aliviar o crescimento, mas correrá o risco de deixar a inflação acima da meta. A decisão dependerá da inflação core, sem a influência de alimentos importados, e de como a cadeia de abastecimento nacional responderá ao choque tarifário.
impacto social e estrutural. Além dos efeitos estritamente macroeconômicos, o ambiente de turbulência afeta emprego e renda, especialmente em polos regionais que concentram exportadoras de commodities. Dinâmica do agronegócio, que pode buscar contrastes em sinergias tecnológicas para diversificar destinos. Empresas de logística, portos e transportadoras que verão demanda flutuante. Sem uma alternativa diplomática ou um programa de adaptação, linha de crédito para exportadores, seguro cambial mais barato, o choque tarifário vai perdurar, minando o potencial de recuperação do Brasil no médio prazo. Assim, as perspectivas de médio prazo orbitam entre escalada tarifária e possível trégua negociada. O desfecho influenciará o custo do crédito, nível de investimento estrangeiro direto, rating soberano e estratégias de política monetária. A ação coordenada entre esforços diplomáticos, defesa comercial na Organização Mundial do Comércio e medidas de diversificação de mercados será crucial para conter riscos sistêmicos e estabilizar as perspectivas econômicas do Brasil. A pressão inflacionária e preço ao consumidor nos Estados Unidos. A decisão de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros gera um impacto direto na formação de preços nos Estados Unidos, com reflexos imediatos sobre a inflação ao consumidor. Itens tradicionais do portfólio de importação brasileira, carne bovina, café, suco de laranja, celulose e outros bens, passam a custar muito mais para distribuidores e, consequentemente, para o público final. Repasse de custos na cadeia. Quando uma tarifa de 50% é aplicada, o importador americano enfrenta um custo adicional equivalente à metade do valor aduaneiro do bem. Na prática, primeiro, importador paga a tarifa. Um container de carne bovina avaliado em $10.000 na alfândega passa a ter uma tarifa de $5.000 a mais, totalizando $15.000 de custo. Segundo, distribuidor ajusta a margem. Para manter sua margem de lucro, o distribuidor repassa esse custo ao atacado ou ao varejo. Terceiro, varejista e consumidor final. Supermercados e restaurantes americanos adicionam esse encarecimento ao preço de venda. Por exemplo, o quilo de carne bovina, que custava $8, pode chegar a $12, dependendo de margens e custos logísticos. Impacto na inflação americana. Relatórios do Escritório de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, BLS, na sigla em inglês, indicaram, na semana seguinte ao anúncio, que os preços de alimentos importados do Brasil subiram 5,2% no Índice de Alimentos em Casa em julho de 2025, comparado ao mesmo período de 2024. Esse movimento, embora represente apenas uma fração do índice de preços ao consumidor, exerce pressão sobre a inflação geral, sobretudo em categorias onde os consumidores têm pouca elasticidade de substituição. Carne e café, por exemplo, entram como itens quase essenciais para muitos lares americanos. Analistas do Federal Reserve Bank of Atlanta projetam que a medida pode adicionar 0,15 ponto percentual ao índice de preços ao consumidor total até o final de 2025, complicando os planos de descompressão monetária do Federal Reserve. Até então, o Federal Reserve vinha sinalizando redução gradual de juros a partir do quarto trimestre de 2025, mas a perspectiva de inflação persistente empurra a autoridade a manter a taxa de fundos federais em 5,50%, nível mais alto em 2 décadas. Reação dos consumidores. Estudos de mercado revelam que, diante de reajustes, 37% dos consumidores americanos relatam buscar produtos substitutos de outras origens, como Austrália, Argentina e Canadá para carne, Colômbia e Vietnã para café. Mas note-se que esses mercados também têm capacidade limitada de elevar oferta sem aumentar preço, criando um efeito global de alta de custos. Além disso, 22% afirmam cortar consumo, um risco que pode afetar vendas de serviços alimentícios e pressionar margens de restaurantes, cafeterias e supermercados de rede. Pressão política. Os jornais The Wall Street Journal e Financial Times destacam que congressistas e associações de consumidores nos Estados Unidos começam a questionar o impacto na inflação doméstica. A Associação Nacional de Restaurantes emitiu nota pedindo revisão urgente das tarifas, argumentando que o aumento direto no custo de proteína bovina e café
colabora para elevar a conta do consumidor em um momento de vulnerabilidade econômica. Embora as tarifas visem pressionar politicamente o Brasil, seu efeito tangível é sentido pelos consumidores americanos, com repasses de custos que alimentam a inflação e complicam o ciclo de política monetária do Federal Reserve. Em vez de mero instrumento de negociação, a medida cria uma cadeia de alta de preços, do importador ao consumidor final, e alimenta debates sobre proteção ao consumidor nos Estados Unidos, o que pode levar a movimentos de correção ou isenção futura. Bem, amigos, este foi o Financial Decoder Talks. Espero que tenham gostado. Por favor, se inscreva no canal. Até o próximo programa.